A segunda fase é nós falarmos ainda da carreira, que eu acho que é importantíssimo para quem que é o concurseiro, que é o meu aluno ali, né? E também para as pessoas que não conhecem, saber como é que se comporta o juiz, e lá atrás como é que era, hoje está um pouco mais fácil. Depois, para nós chegarmos daí, vamos falar daí de juizados especiais e de turmas recursais. Mas aqui ainda, isso aqui que eu sou bastante curioso, tá? Quando você começa a assumir, daí me tenta descrever assim, as cidades que você passou, né? Quando você assume, e eu ia te fazer a pergunta, não quis te interromper ali, o juiz, geralmente o titular, vira um mentor do substituto de início de carreira, se tiver acessibilidade ou não, né? Se você tem as dúvidas, porque você faz aquele curso, hoje tem um curso de formação ali, não sei quanto tempo que dura, né? Eu tive também esse curso. Teve esse curso, daí explica quanto tempo que dura, enfim, mas também vai ser um curso pequeno, né? De curta duração, curtíssima duração. Quem que aconselha naquela... Porque assim, uma coisa é você tá todo empolgado, sair, você já até adiantou, foi rigoroso em alguns momentos, enfim, né? Você tá empolgado com aquilo, saindo e tal, junto com ele vem um poder muito grande também, né? Você pode mandar prender, pode mandar soltar. Isso é um poder grandíssimo, né? Na vida de uma pessoa, né? Você pode afastar um pai do lar, pode deixar um pai do lar que pode gerar uma violência doméstica, correto? Então é complicada, essa vida é complicada, né? Mas aí que tá, porque o que acontece? Você pega um grande escritório, o sócio sênior lá, ou o dono do escritório vai ser o teu mentor, né? Eu vou fazer, não, você vai fazer, não faz assim, não faça assado, siga por aqui, é um mentor, né? Na magistratura, eu já tenho, obviamente, a conversa anterior e as conversas de bastidor com os meus amigos, mas cada um tem uma experiência. Daí eu te pergunto, como é que foi a sua início da carreira? Tinha mentor, não tinha mentor? Você tinha um pai que também estava, né, no Ministério Público, mas poderia também se aconselhar, enfim, né? Como é que foi esse início da carreira? Bom, como eu disse, eu fui para Ibaiti, né, a seção judiciária, né, como substituto, atendendo essas comarcas de Ibaiti, Tomazina e Curiúva. Eu, como eu já também mencionei, eu tive a felicidade de ter bons colegas que me acolheram lá. Inclusive o titular da sede da seção, ele foi conterrâneo de faculdade do meu pai. Que legal. Então isso foi um... Quem que era? Você lembra? Carlos Hitzmann. Hoje está em Araucária. E eu jogo recursos mas ele foi realmente um pai, porque não é só a questão da orientação jurídica, né? É questão de você estar lá sozinho, de você não conhecer ninguém, de orientar como é que lidar com escrivão, advogado, que é macaco velho da comarca, político, né, com carteiraço, polícia, com polícia, com Ministério Público, então, e isso realmente eu tive esse acolhimento, mas assim, o meu tempo de substituição foi bem curto, foram só 6 meses. Como havia falta na época de juízes, eu só fiquei 6 meses na substituição, mas foram 6 meses bem intensos, que eu curti muito. E logo em seguida já fui para inicial, fui em Cândido de Abreu, mas nem posso considerar que eu estive lá porque foi só 2 meses. Nossa, bem curtinho. Muito curto. Foi um período que a carreira estava realmente muito rápido. E eu estava interessado em fazer carreira mesmo, Sim. E agilizar meu regresso para Curitiba. Sim. De lá fui para Chopinzinho, no sudeste do Paraná. Aí eu fiquei praticamente 3 anos em Chopinzinho, foi um tempo maior, um tempo mais longo, porque é uma comarca que estava em crescimento. Fiquei numa vara criminal de família e juizado criminal. Ali uma marca tranquila, né? Aí no processo físico, como eu disse, mas sem estrutura. Sim. O fórum obsoleto, mas dava conta. E aí a questão de você pelo menos ter um colega titular também que pudesse te orientar. E o titular ali também é uma pessoa já experiente, um sujeito muito bacana. Então por esse perfil eu tive muita sorte com quem eu me relacionei ao longo por onde eu passei ali. No interior, realmente fui muito feliz nesse ponto. E eu já empenhado em vir para Curitiba,
cheguei aqui praticamente, na verdade, em janeiro de 2009. Poxa, Foi rápido. 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 É E substituto por ter aqui, né? atuado no crime, aí, à época, a designação era feita pela presidência, aleatoriamente. Sério? Assim, ou podia atuar na região metropolitana, podia atuar em Curitiba. E eu não passei pela metropolitana como substituto, fui para as varas criminais. Aham. Lá nas varas criminais, então era eu e mais uma colega que a gente atendia todas as varas. Já era Santa Cândida? Naquela época, Santa Cândida não. Ainda eu iniciei no Marechal Floriano Peixoto. Marechal Floriano Peixoto, tá. Marechal Floriano. Aham. Passei pela mudança para o Santa Santa Cândida. Cândida, né? Pelo amor de Confusão, Deus. né? Que lugar Senhora. horrível. Que lugar horrível, confusão. Não tinha ar-condicionado. Eu lembro que eu tinha um ar portátil que eu levava para lá, porque era uma Não, estrutura assim. e era tudo esculhambado, era tudo assim... Era esculhambado. Esculhambado, né? Era tudo esculhambado. Eu me lembro, eu fui pouco no criminal lá pra, né? A escolta levando preso assim era um perigo, né? Não, Uhum. era complicado. Mas assim, eu não ia me queixar, né? Claro. Eu ia trabalhar, ficava Tinha no juízo, canto, né? Tava em Curitiba, ainda que em Santa Cândida, longe para burro. E nesse intervalo eu tive a felicidade de ser eleito para ser membro do Tribunal Regional Eleitoral. Trabalhei nas eleições de 2010 como juiz auxiliar, julgando processos da eleição geral de 2010. Poxa. Propaganda política. Aquilo ali é intenso, né? O eleitoral é intenso, né? Prazo em horas, né? Foi Nossa. uma ótima experiência, porque aí foi a primeira vez que eu joguei em colegiado. Ali foi a primeira experiência de colegiado. Eu mal tinha 30 anos, eu Sim. estava julgando ali casos com desembargador. Sim, claro. Juiz federal, né? Juiz federal. Foi. O eleitoral, uma das experiências para o colegiado, é uma das mais importantes, porque na realidade os perfis são muito diferentes, né? Os perfis são muito políticos, mas Sim, bastante. São. Mas assim, foi uma experiência válida, tinham excelentes debates, foi muito bom a experiência de ter atuado lá. Ficou 2 anos, né? Fiquei 2 Que é o anos. mandato ali. Aí chegou um momento nas varas criminais, aí que você fala da questão de colegas, né? Uhum. Aí chegou um colega um pouco mais, eu não quero usar a expressão chula, mas é um pouco mais complicado porque a gente não tinha uma atuação pré-definida para substituição. Pra substituto, Era um entendimento entre os substitutos. Às vezes você tinha mais 2, 3 ou mais varas para atender ao mesmo tempo. Uhum. Então, era um acordo que eu fazia com a outra colega de ver quem vai atender qual vara. Chegou esse novo colega, a ideia mantida, a ideia. Como tá a rotina. Só que eu estava lá designado para atender uma vara, ele estava com a vara que ele ficou com ele. Chegava o pessoal da secretaria da vara dele querendo me passar processo e alvará para assinar, porque não encontravam ele. Ai. Aí é sobrecarga, né? Aí eu... Estava fazendo serviço dos dois, né? Eu ficava indignado com isso. E ele tentando sempre ficar com as varas com maior estrutura. Os titulares já tinham assessor, os substitutos não. Aham. Eu tinha só estagiário de pós-graduação. Sim. Ou de graduação, né? E aí eu falei assim, não, eu não nego o trabalho, mas eu não trabalho para os outros. Sim. E aí eu falei assim, eu prefiro trabalhar numa vara civil, milhares de processos, mas sabendo que aquela ali é o que está... É a minha atribuição. É a minha atribuição e é o que eu vou fazer, do que ficar atendendo, fazendo um serviço do outro que não fazia nada. Aham. Resolvi pedir lá na presidência para, me tira aqui e me coloca numa outra vara. Me colocaram na 13ª civil. Aí era para pancada. Ali é brabo, o pessoal da advocacia que ouvir vai lembrar da Padeco. A Padeco, claro, sim. Né? Da Padeco. Foi a época, né? Acho que foi a época da Padeco, né? Foi. Isso aí. Eu me lembro. Peguei. Até hoje tem, acho que tem 6.500 processos ainda remanescentes da titular. Então eu peguei esses casos. Né? Fora outros que vinham, tal, mas a distribuição dos outros casos no comuns era menor, porque havia uma compensação. Mas tinha muita coisa, meu Deus do céu, era muita coisa dos planos. E aí, um volume muito maior, mas ali eu trabalhei pra caramba mesmo. Uhum. Ali foi um período muito intenso de trabalho. E o titular também, uma ótima relação com ele.
né? Outra vez, né? Eu tive a felicidade, porque acontece, é do ser humano. Às vezes você Claro. vai achar, se envolver com alguém, como eu disse, né? Que acha que o substituto é assessor de luxo. Sim, claro. Quer passar mais atribuições, é tão juiz quanto você, só está ali por uma questão de competência, Claro. né, de atribuições. E ali a divisão era justa, um cobria o outro quando precisava, então foi excelente. Você veja. Mas eu fiquei muito indignado porque o substituto aqui na capital fica responsável pelos plantões judiciários. Sim. Né? E eu lembro que por 3 anos seguidos eu fiz plantão Natal e Ano Novo e Carnaval. Eu só caía nessas épocas. Aí não tinha viagem com família, não tinha nada. Aí eu lembro que teve um ano que me colocaram para fazer o Carnaval e o Natal. Eu fiquei tão indignado. E eu entrei assim, mas aí a escala era montada pela corregedoria. Eu fiquei indignado com a forma, porque eu falei assim, tem juiz substituto que chegou agora E não está que não está na lista. Eu falei assim, mas... Bom, eu não vou entrar aqui no mérito. Eu falei, quer saber, eu vou titularizar. Uhum. E Você já tinha a possibilidade de Tinha. Aí abriu a possibilidade que foi em São José dos Pinhais, na vara da Porque às Fazenda vezes você podia titularizar numa vara dele interior, né? Daí ir para o Não, interior. como eu estava em escolheu- Curitiba, já estava chamam comarca da região metropolitana. já estava criada. Mas não Tem o foi no Fundo Kifuri? Central e tem os regionais que são as cidades, Campo Largo, Colombo e assim. Mas não foi no Kifuri que é... Não, isso foi já em 2004. Antes mesmo de eu passar no concurso. Já estava regionalizado. Tá. Eu achava que o Kifuri que tinha O que fez logo em seguida, mas para as outras, para Maringá, Londrina. Estendeu para as Estendeu outras. para Maringá e Londrina. Então tá bom. Por isso que eu me lembrava que era o Kifuri que tinha... Então, Isso foi depois. Eu advogo muito em Maringá, não advogava, né? Isso Hoje foi depois. Aham. E eu optei para ir para essa vara da Fazenda Pública, que foi, como eu disse, a vara que eu mais fiquei tempo. Fiquei quase 5 anos e meio Aham. lá. E Aí sai do criminal e vai julgar direito público. direito público. E gostei. Gostou? Gostei. Sério, é? Fiz até especialização. É sério. Pô, mas então você já está com 3 especializações, porque você fez FEMPAR, fez Romeu. O pós eu acabei não concluindo, porque foi na época do concurso. Do concurso, esse não concluiu, aham. Eu acabei não concluindo. Eu tive que parar, Parar mas eu por causa fiz mais da metade do curso. Puxa, aham. Mas aí eu fiz de novo do Bacelar, mas aí administrativo. Administrativo. Essa que você estava, quando você estava... Essa eu fiz concluí e tal. O senhor Romeu é a referência ali, né? Essa Direito foto dele administrativo, sim. Sim, é referência, né? Não, óbvio, tá, E o com processo Talamine. claro, o processo civil era muito bom. Sempre foi muito bom ali, porque era Talamine, companhia ali, né? Mas essa pós do professor Romeu sempre foi muito boa, muito boa. E em São José dos Pinhais eu peguei uma vara com 25 mil processos. Tinha ainda a execução fiscal da União. Nossa Senhora. Então eu julgava a execução da União, embargos, coisas de tributo federal. Nossa. Uhum. Fora as ações gigantescas que existiam lá de improbidade, de mandato de segurança. Eu lembro muito bem lá numa época lá que tinha a questão do aeroporto em São José, Sim. quando veio o Uber. Meu pai. Nossa Senhora. A briga com o Uber, os taxistas com o Uber. Claro. Foi muito forte. Questão muito comum é a questão de medicamento, de procedimentos. Parte do hospital lá, foi uma parte bem trabalhosa lá. Enfim, e eu adorava a matéria. Mas aí chega a 5 anos e meio, você já faz a mesma coisa. Começa a cansar no sentido que eu estava lá em São José dos Pinhais e andava 40 e poucos quilômetros todo dia. Sim, claro. E o maior que cansa. Sim, imagina, né? Eu falei, tô louco para ir para capital. Para capital. E abriu a oportunidade de ir para uma vara de família. Uhum. Foi a oportunidade que eu consegui. Não é a matéria que eu tenho afinidade, já adianto aqui, com todo respeito a quem gosta, porque até já escutei comentários assim por causa da gratuidade, né? Que eu era um pouco mais exigente. Mas eu não tinha afinidade por causa da gratuidade. Não é bem assim. Uhum. Mas fiquei quase 3 anos na vara de família e consegui ir à turma recursal onde estou hoje por uma permuta com... Uma permuta, eu vi que eu me lembro da sua permuta, que foi até na época, aquela sessão do órgão especial, eu tinha o André Caris, que é meu amigo também,
estava nessa leva das promoções ali. Nossa, a movimentação da carreira, aquela sessão do Órgão Especial foi uma loucura. Porque eu me lembro muito bem no dia da sessão do Órgão Especial, porque foi muito movimento. Daí eu vi a tua permuta, até ontem eu fui pesquisar e eu vi que peguei esse documento da tua ida para a turma recursal, né? Dessa permuta da turma recursal, porque eu não sabia que você tinha passado por Vale Família, né? Aí eu vi e falei, nossa, mas eu me lembro dessa sessão do Órgão Especial que tinha muitos amigos que estavam ali pegando promoções e tal, e tem gente na frente, um primeiro em cima. Que hoje até eu acho, não sei se naquela época, né? Não sei se foi por essa ainda tem no promoção de merecimento, apesar do CNJ hoje ter regulamentado muito mais, né? Mas na época da tua promoção, das tuas promoções, né? Assim, era duro você arbitrar, né? As notas eram arbitradas, né? Então, muita gente às vezes ficava por trás e se sentia injustiçado como toda nota subjetiva, né? Como é que é? Eu me lembro de uma das sessões lá, acho que não foi essa aqui que o André estava também nessa, mas eu me lembro que tinha eu não vou falar quem é, porque ele está na ativa, né, obviamente, que ele teve uma nota que tinham 3 ou 4 critérios lá, mas enfim, teve uma nota em acervo, em agilidade, em não sei o que, né? E eu falava, cara, mas o despacho desse juiz que estava sendo promovido, que passou na frente desse meu amigo, e por isso daí, aí me chamou muita atenção, era assim, eu falava, cara, mas ele não despacha, ele simplesmente dá o despacho ao autor, ao réu, é aquele despacho que nunca tem decisão, né? E esse processo fica muito tempo parado. Você não consegue ter resolução do negócio, né? E o outro juiz que era esse meu amigo, não era essa sessão do André, né? Mas o do André eu me lembro também. Ele teve nota mais baixa. Falei, não, mas é injusto. E eu perguntei, falei, mas Léo, é assim? A vida é assim. Ele despacha rápido, bate no gabinete e um dia devolveu. E eu levo... isso chama presteza, o critério de presteza. Então é alguma coisa assim, né? E eu falava, cara, que injustiça, que loucura. É que eles não conseguem fazer essa avaliação. Eu não sei se hoje está assim, como é que é, porque eu sei que o CNJ, ele regulamentou muito mais, né? E isso entra muito mais também. Hoje, não é o objeto da nossa conversa, mas é só... Eu posso falar um pouco sobre isso, porque é difícil falar, porque parece que cada edital tem sua história. Uhum. Então, e às vezes... uma pessoa que foi muito bem uma concorrência por merecimento num edital, no próximo, nem que seja 1 ou 2 meses depois, volta e fica lá embaixo. Você fala, ué? Ainda há um subjetivismo muito alto. E eu vou contar uma experiência minha aqui, vou tomar liberdade, porque claro. Uma vez eu concorri para uma vaga da infância e juventude. Logo depois que eu fui para a família. E eu fui juiz de vara de infância e juventude no interior. Eu tinha experiência com a matéria. E aí, era eu e um outro colega concorrendo para essa vaga. E eu estava muito bem, porque eu saí de uma vaga da fazenda pública com uma produtividade altíssima, reduzindo estoque, com aquela questão de você coeficiente, enfim. E concorrendo com outro colega que está numa vaga de adolescente infrator. Um dos critérios na época que haviam era se você tinha aderido ao chamado Meta 2. O pessoal já deve saber. Sim, a Meta 2 lá, né? Quando veio o CNJ, uma das primeiras vezes que veio, eu lembro que eu me voluntariei e recebi 30 processos de fazenda pública. Nossa, Você recebia? Eu recebi para fazer. Os processos estavam parados. Fiz as sentenças. E esse outro colega não fez isso. Uhum. Então eu tinha essa gap. Tinha, né? Que daí quando chegou para fazer a... Tinha. Porque quando chegou a decisão do corregedor, né, que é o relator nato, né? Foi que... Você falou, eu se consagro, agora que eu vou se consagrar. O Juan tem Meta 2, o outro não, mas o outro tem mais afinidade com a matéria. E você também tinha trabalhado com... Como assim tem mais afinidade? O que é afinidade? Sim. O que é afinidade? E, obviamente, aí vem o lado político, porque esse colega foi juiz auxiliar. E isso tem dentro, né? Isso como tem. Em qualquer... A gente tem isso ainda, mas assim, hoje você está mais sujeito a questionamentos, mas eu ainda não confesso que não entrei numa concorrência em relação ao merecimento, enfim,
Mas é assim, a gente tem esses dissabores que acontecem, né? E faz parte, a gente tem que se abstrair. E se candidatar para a próxima, continuar o teu trabalho. E né? pensar assim, que o mundo dá voltas. Claro, não, com certeza, né? Isso não há dúvida. Muito bem, passamos de carreira, acho que então mais agora fiquei mais feliz e é muito bom conhecer essa história, né? Acho que é importantíssimo a gente conhecer essa história para que cada um saiba, que até vai passar, quem passa no concurso. Eu falo muito mais assim, né? Para mim eu acho importante também, eu te falo, eu quero que as minhas filhas vejam, porque assim, as minhas filhas, não sei o que elas vão fazer, podem fazer direito, não sei qualquer outra coisa, tá? Mas elas vão te ver um pouco mais velhinho, né? E eu mais velhinho, as tuas filhas vão ver mais velhinho, mas depois vão escutar isso no carro, numa ida para a escola, não sei o quê, um podcast como esse aqui, e vão falar, puxa, mas não foi fácil o que ele fez. Teve frustração, teve isso, teve aquilo, e tá aí, ó, poxa, mas hoje tá aí, continua feliz, tem orgulho da sua carreira, sabe? Porque hoje você perde, como tudo é muito volúvel, muito fluido, muito rápido, né? Parece que história virou artigo de luxo, né? Não esqueça da história, não precisa de história, não, precisamos, né? O ser humano é um ser de evolução, uma vivência. Né? É a vivência, obviamente, e é fruto de tudo aquilo que ele passou na sua história, então eu acho isso importantíssimo. Falando da tua história agora, vamos lá, entrar no assunto. Eu vou daí marcar, que eu faço, provavelmente vou fazer o corte aqui. O episódio geralmente quando fica mais longo eu corto em 2 ou 3 etapas só para o lançamento, né? Para as pessoas escutarem um pouquinho. Enfim, provavelmente eu vou cortar ele aqui, mas aí agora eu vou entrar então agora no nosso objetivo, que foi o convite que eu fiz a você, tá? Que seria falar de turma recursal. Como é que você chega na turma recursal? Você já falou aqui da permuta, mas por que ir para uma turma recursal? O que é a experiência de turma recursal? Mas para falar de turma recursal, que é o órgão, obviamente, de recurso no âmbito dos juizados especiais, né? E aqui o recorte técnico, nós estaremos falando de juizados especiais cíveis, não falaremos de fazenda pública, né? A regra se aplica ao mesmo, mas casos não falaremos de fazenda pública, você não julga a fazenda pública, correto? Então não falaremos de fazenda pública, tá? Você vai explicar também competência, família não vai estar aqui dentro, só para as pessoas entenderem por que não entra família aqui, né? Questões ditas de filiação, enfim, tudo isso. E nós estaremos falando de âmbito federal, juizado especial federal, previdenciário, lado federal, que é muito diferente, então também não falaremos disso. Então aqui nós estamos falando com um juiz estadual, situado no estado do Paraná, numa das turmas recursais do Tribunal de Justiça do Paraná, que julga a matéria civil. Então, quando estivermos falando de caso, não crie expectativa que falaremos de previdenciário federal, não falaremos de fazenda pública, e muito menos questões de filiação que não fazem parte da competência dos juizados especiais. Muito bem, mas para falar disso eu quero saber, enfim, o que é o juizado especial para quem não é do direito, né? Qual que é a importância do juizado especial? Se você já atua no juizado especial, né? Tenho certeza que sim. E hoje, turma recursal, para que ela serve? E qual foi a evolução dessa, na tua visão, do que era e o que estamos hoje, né? Quantas turmas, inclusive, somos hoje aqui no estado do Paraná? Quanto se julga, né? Para depois eu começar a te perguntar uma coisa que eu já vou adiantar para você ir pensando já e ficar matutando, comportamento, né? Comportamento de advogados, de juízes, enfim, mas para mim, no que me interessa, até por ser advogado, né? Uma pergunta que eu vou te fazer lá na frente mas vale mais a pena, né? Entregar um memorial ou sustentar? Né? Não entregar o memorial e sustentar, os dois. Eu vejo que as sessões são quase intermináveis de juizados especiais. Não sei como é que está hoje, né? Mas teve algumas lá que estavam passando de 9, 10 da noite. Eu falei, não, mas gente, eu tenho que cobrar, então, para ir numa sessão dessa aqui, eu vou ter que cobrar 10 mil, né? Porque eu vou perder, não só para preparar o caso, mas também para esperar a minha sustentação, né? A espera é tempo, e tempo é dinheiro, correto? Então, assim, como é que está hoje? Eu também não sei. Senhores, fique bem claro, eu não atuo em juizados especiais, hoje, né, por uma circunstância da carreira, né, mas se tiver que atuar, eu vou atuar, paciência, né, mas então eu não estou habituado a fazer perguntas com relação, porque não é o meu habitat natural. Mas como é que é? Para que serve o juizado especial, importância dos juizados especiais, matérias que ela julga, e daí na turma recursal, como é que funciona as turmas recursais e a turma em específico, que é a terceira turma recursal. Tá? Inicialmente vou fazer um pequeno histórico, claro, porque a ideia do juizado especial, que antigamente
era denominado Juizado de Pequenas Causas. Juizado de Pequenas Causas, exatamente. Ele iniciou lá no início da década de 80, 1980, até como parte daquele processo de redemocratização, a ideia do acesso à justiça, que foi consagrada no artigo 5º, depois na Constituição de 88, foi justamente de facilitar que aquelas causas que talvez não tivessem interesse econômico ou vulto econômico, para efeito de ter uma discussão judicial, pudessem sim ser trazidas a debate, com o espírito principalmente de tentar resolver pela via da conciliação, que se perdeu um pouco, infelizmente. É verdade, né? Se perdeu um pouco, mas que... Nem eu lembrava que é um dos fundamentos. Um dos fundamentos era justamente a autorresolução, as partes mesmo. Por isso que a primeira audiência, né, que na realidade era uma audiência una, mas a primeira parte era muito importante, né, da conciliação. O foco, né? O foco qual era mesmo? A pressão até para que houvesse acordo. Muito bem lembrado. Para que as partes se resolvessem. Muito bem lembrado. Então, começou com essa nomenclatura, juizados de pequenas causas. Havia uma lei específica, eu já não me recordo. Também não lembro. Veio a Constituição de 88, que aí trouxe a designação de juizado especial, no artigo 98. Já definindo como a competência em relação a questões de menor complexidade. Que foi trazido... Na Constituição? Na Constituição, juizado especial, artigo 98. Nossa. E somente com a Lei 9.099, que hoje está completando 30 anos. Nossa, veja. Está sendo objeto de comemoração. Que bacana! Opa! Do pessoal do juizado. Trouxe essa questão da simplicidade, da oralidade e do rito que a gente chama de sumaríssimo. Porque a ideia do juizado foi trazer agilidade também. Claro. Né? E todo mundo tinha, na época, a ideia de que era um juizado de menos importância. Por quê? Porque normalmente caíam aqueles casos de consumidor. Que, levou a máquina de lavar para consertar, a assistência técnica não resolveu o problema, ou um vício do produto, de um eletrodoméstico, coisas assim de pequeno vulto. Sim, claro. Econômico. Hoje, na realidade, a competência do juizado, ela se limita mais ao valor da causa. 40 salários mínimos. Que dá um pouco... hoje dá 60 mil, né? Quase 60 mil. 60 mil reais. Né? E também a antiga envolve também o antigo rito sumário do Código 73, assim, de trânsito. Isso que eu falo, deixa eu só te interromper. Uma coisa que sempre me incomodava, eu falava, gente, vocês sabem que vocês não precisam ir para a justiça comum para um acidente de trânsito, porque a lei do juizado estabelecia como competência verdade, clássica. Até como competência absoluta. Absoluta, né? Absoluta. E se teimava com isso, se teima até hoje, né? Enfim. Né? Não, praticamente os acidentes de trânsito são quase todos no juizado. Só quando tem uma questão de perícia, que confesso aos senhores hoje que com tanta câmera gravando acidente, ou até pela própria um croquis muito bem feito, não precisa. Não precisa, claro. Não precisa. Claro. Pode continuar. Mas isso sempre me chamou a atenção. A ideia, naquele momento que a Lei 9.099 entra, é justamente de facilitar o acesso à justiça para essas causas que talvez não fossem atrativas para serem discutidas em âmbito judicial. Tanto que existe aquela antiga guerra da OAB, Sim. que tenta questionar a constitucionalidade, já foi resolvido pelo Supremo Tribunal Federal, já está superado, sobre litigar em causas sem advogado, em causas abaixo de 20 salários mínimos. Então, isso é o espírito da lei, ela veio com esse propósito. E só que ao longo do tempo, né, o que aconteceu? O juizado, porque até com o intuito de promover esse acesso, ele tinha expresso na lei a questão de não exigir antecipação de custas. Né? Uma aparente gratuidade. Por que aparente? Porque quando há interesse recursal, que é recorrer da sentença, aí sim são exigidas custas. Sim, é verdade. As custas são exigidas em âmbito recursal.
E é uma dinâmica própria da sucumbência no juizado, é diferente do processo comum que a gente está acostumado. Então, a ideia era, né? Muita gente até vem ao juizado, né, busca o juizado justamente por esse viés de não ter necessidade de recolher custas. Antecipação de custas, né? Antecipação de custos. Esse é um aspecto que também fomentou muito a procura pelo juizado. E ao longo, para além de discutir essas causas que eu exemplifiquei antes, o que aconteceu foi se ampliando muito as demandas contra grandes litigantes, né? Banhos telefônicos, que é bancário, né? Questões de bancário, telefonia, que foi muito forte. Hoje já diminuiu bastante. Diminuiu bastante, né? Até porque foi educado, acho que a telefonia foi meio educada. Na verdade, o foco da telefonia é porque havia muita indenização por dano moral, 10 mil reais por cobrar VOVAs de 5 reais. Eu só ganhava 10 mil reais isso há 10 anos atrás. Aí houve uma mudança de composição que mudou um pouco isso. Mas enfim, não vem ao caso aqui. O fato é que foi se ampliando esse tipo de discussão. E o juizado, que talvez fosse mais, a ideia fosse focada mais para uma contenda entre pessoas comuns, particulares, focou mais agora na questão do cidadão contra grandes corporações, direito consumidor principalmente, né? Você tem bancos, operadores de telefonia, operadoras de plano de saúde, demais, né? seguradoras. A gente pega ações de seguro bem complexas, inclusive. Sério? Porque a complexidade que tem no juizado não é a complexidade jurídica, deixar claro. Nós pegamos casos que a gente tem que discutir a aplicação da lei no tempo, tem que discutir responsabilidade civil, né, com uma densidade bem peculiar. Tem que discutir até questão empresarial. Olha só. Mas, como eu disse, o valor da causa é que acaba limitando a alçada. Pega ações de condomínio, locação, né? O direito civil pleno. Pleno. Né? Inclusive questões que nós julgamos são julgadas nas câmaras cíveis, só avaliando mais pela questão do valor. E da eventualidade ou não de uma perícia. Porque o que mais acaba afetando a competência é se você precisar ver se é perícia contábil, atuarial, dá um exemplo, né? Sim, claro. Isso que acaba limitando a nossa atuação. E essa questão do acesso à justiça se ampliou também depois com a possibilidade de microempresa e empresa de pequeno porte poder ajuizar ações, gerando às vezes deturpação, porque e hoje tem muito assim, o que a experiência tem muito? Tem as pequenas empresas, o empresário individual ou uma microempresa ou uma EPP, ela também é consumidor, ela também é cliente do banco, de operador de telefonia, ela também tem seguro, também, enfim. Sim. E ela quando eu falo de deturpação, nesse ponto, é que nós sabemos que existem grandes corporações que fragmentam, né, as empresas em EPPs ou microempresas. Claro. Para o balanço contábil ficar enquadrado para poder ajuizar ações. Aí a gente recebia ações de cobrança de grandes empresas da área de plano odontológico, por exemplo. Vinham assim milhares de ações de cobrança, mas milhares, gente, não estou brincando, para cobrar um suposto atendimento lá, e é a coisa volumosa. Olha e aí assim, como que uma empresa dessa que entra com milhares de ações está qualificada como EPP? A gente via, ela fragmentava CNPJ, vários CNPJs. Olha só. E olha que eu sou advogado e tudo aí, né? Olha que coisa. Fazia isso pensando em usar o sistema. Claro, usar o sistema. Isso aí é porque uma burla ao sistema. Porque sistema. Porque você não tem antecipação de custas. Claro. E muita gente acaba fazendo acordo, né? Claro, sim, claro. Acaba fazendo aí vê lá uma intimação da justiça, né?
Vê lá uma intimação da justiça, falou, opa, tá na justiça. É bem diferente de uma cobrança por telefone, uma cobrança, né, por uma cartinha, ver uma intimação da justiça, uma citação da justiça. E o juizado acabou perdendo um pouco aquele aspecto de buscar a conciliação. Sim. Né? Que foi o forte dele no início de sua implementação. E por mais que tentem se estruturar os conciliadores, os mediadores, eu vejo que a conciliação ela perdeu um pouco o protagonismo que ela teria que ter no âmbito do juizado. Apesar dos esforços que são feitos para a melhoria disso, eu percebo que como envolvem esses grandes litigantes, eles acabam... É difícil fazer acordo. Claro, sim. Vamos dar um exemplo, a gente pega ações contra a empresa aérea. Quem nunca teve problema com a empresa aérea? Quem já usou o serviço, né? Então, quer resolver, vai acabar resolvendo no juizado. Uhum. E a conciliação fica prejudicada porque vira aquela primeira audiência, que aqui é bipartida, não sei se os outros estados continuam sendo uma audiência una, né? Mas acaba que é mera formalidade, né? É uma mera formalidade. O preposto chega lá, é um preposto contratado. Propostas de conciliação muito esdrúxulas. Inexistentes ou muito pequenas, né? Nem tem proposta. Nem tem proposta é só aquele rito e perde-se muito exatamente disso, né? Da necessidade de conciliação, né? Como o foco ficou mais para a litigância contra essas grandes empresas, né? Que é o que tem dado muito volume conosco, então... Isso se perdeu. Né? Que coisa. Até nós brincamos hoje em dia que a turma recursal virou um tribunal de alçadinha. Quem sabe, lembra, claro. Antigamente havia o tribunal de alçada e o tribunal de justiça. O tribunal de alçada não era desembargador, eram juízes. Eram juízes, como nós, mas tinham uma competência muito maior até que o tribunal de justiça, mas muito mais matérias a julgar. São, obviamente, as matérias mais difíceis. E julgavam, a maioria dos recursos eram julgados pelo Tribunal de Alçada. Até quando veio a emenda 47 e tal, acabou o Tribunal de Alçada, os juízes do Alçada foram levados a desembargador. Né? Havia o cargo específico de juiz de Alçada. Sim. Na época. Eu lembro bem na faculdade. Eu sustentei muito em Tribunal de Alçada, logo depois aí veio a emenda, mas sustentei muito o Tribunal de Alçada e o julgamento era, sim, matérias complexas, matérias simples, complexas, mas acho que era valor também, né? Era valor, a alimentação era valor também. Revisão do contrato, era um volume, era o que dava volume. Era o volume, os grandes volumes eram mais acessível, né? Tanto que era, e assim, né? E tinha uma divisão que era uma divisão, inclusive, de poder, né? Porque você tinha o órgão especial, quando eu comecei, acho que eram 21, depois foi levado a 25, na época do Alçada, acho que era 42, né? Só que daí virou, hoje nós temos 120, foi para 127, eu acho, né? Só que o Alçada devia ter 60 juízes de Alçada, acredito eu, né? Tanto é que ele já virou para 100, né? Então você veja, no Alçada, imagina, você tinha 25 no órgão especial, Tribunal de Justiça, 25 desembargadores, né? E você tinha lá 60 alçadistas, né? Juízes de Alçada, que julgavam a mesma matéria, faziam o mesmo serviço, basicamente, né? Basicamente, mas não tinham a mesma estrutura. Mas não tinha a mesma estrutura, não tinha o mesmo poder, né? Enfim, inclusive a mesma, eu digo, a mesma percepção, né, das pessoas que lidavam, das pessoas de poder, inclusive, né? Então, assim, o governador não tratava o juiz da alçada como tratava o desembargador. A de direito público ficava com o tribunal. Então, assim, era tudo bem, era bem diferente. Para politicamente era muito, muito diferente. E eu me lembro, então vocês são hoje é uma alçadinha. É uma alçadinha, digo, porque a gente pega, pode buscar, quando faz pesquisa de jurisprudência, as matérias, se você não colocar apelação ou recurso, como fator de pesquisa, se você colocar as matérias cíveis, você vai ver que muita coisa sai. Muita sai do recursal, turma recursal, exatamente. Dando uma palhinha já, obviamente as causas que nós julgamos, elas talvez não vão ter, a maioria, complexidade em termos probatórios. Né? Muitas vezes são julgadas só matéria de direito, com a controvérsia, ou só prova documental, ou quando tem prova oral, ela é
às vezes muito pro forma, não influencia no julgamento. No julgamento. Né? Não acrescenta muita coisa. O que realmente isso acaba agilizando muito o julgamento. Mas em termos de matéria, assim, a gente julga muita coisa que o Tribunal de Justiça julga. O que varia vai ser realmente o valor da causa. Então, o que varia vai ser o valor da causa.